Eu gostaria de meditar com vocês hoje em um texto que está em 2 Reis 21 e em 2 Crônicas 33. É um texto que eu acho incrível, é um dos textos que eu sempre falei com meu pai que eu achava esse texto simplesmente incrível, mostrando a graça de Deus. E é um texto que fala sobre simplesmente o pior rei que Judá já teve. E que, apesar de viver longos e longos anos sendo o pior rei que Judá poderia ter, ele no fim se converte e é uma história simplesmente incrível. E eu gostaria de meditar ela com vocês aqui hoje. Vamos começar lendo 2 Reis 21, do versículo de 1 ao 3. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Esfizibá. Ele fez o que o Senhor reprovava, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. E também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. E em 2 Crônicas 33, de 12 a 13, já falando de um momento em que ele estava preso na Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta para Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Vamos orar agora antes de começar a meditar. Deus, obrigado por mais esse dia que Tu nos trouxeste aqui, na Sua casa, para escutar da Tua palavra e Te adorar, meu Deus. Permita que agora, nesse momento, nós possamos estar concentrados para escutar o que Tu tens para nos dizer. Obrigado por mais esse dia que nós podemos passar aqui em comunhão com o Seu povo, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, eu quero falar dessa história, principalmente agora nesse início, assim como uma pessoa que vai recomendar um médico para alguém. Como você chega para alguém e fala, olha, esse médico aqui, ele é ótimo, ele fez isso, ele conseguiu curar tal pessoa de tal doença, ele faz diversos estudos sobre esse ramo e eu quero te recomendar ele, porque ele pode salvar você dessa doença que está te afligindo. E com isso, nós, quando queremos recomendar um médico para alguém, nós falamos assim de várias e várias doenças que ele curou, de como ele conseguiu chegar no diagnóstico certo para te curar. E é isso que eu vou falar hoje, falando sobre essa história de Manassés. Vou falar para vocês como Deus conseguiu curar aquele homem, depois de tantos e tantos anos, cometendo os pecados mais vis que nós podemos pensar. E assim, eu quero mostrar como Deus, mesmo que muitas vezes a pessoa sente que, pelo pecado que ela tem, ela não se sente certo de ir falar com Deus, a partir dessa história nós podemos ver que a pessoa deve ir procurar a Deus, mesmo com o seu pecado, pois Manassés simplesmente parecia que ele não tinha jeito. Como eu disse, ele simplesmente foi o pior rei que Judá teve em todo o tempo. E assim eu quero recomendar esse médico amado que pode curar você e salvar você do grande perigo que tem. É normal que muitas vezes tenham medo da grandeza do seu pecado e pode ficar cheio de dúvidas e incredulidade se deve chegar a Deus com todos os pecados que tem você na sua mente, na sua vida. Mas a verdade é que, independente de tudo isso, você sempre deve ir a Deus. Você deve se arrepender e ir a Deus. E entre os exemplos, como eu disse, maravilhosos que a Bíblia pode ter de conversão para encorajar e ter esperança em Cristo Jesus, essa é a história que eu quero contar para vocês, para te dar a confiança e provar que o nosso Senhor Jesus pode salvar a todos os que Ele chamar.
E como você verá, o Senhor Jesus aqui simplesmente restaurou alguém que estava com uma doença horrível de pecado em sua vida. E assim eu quero criar em vocês coragem para dizer: se ele curou outros, se ele curou Manassés, por que ele não poderia me curar também? E assim eu posso encaminhar a Deus e começar a mudança na minha vida. E nós sabemos assim que o Senhor Jesus está pronto para salvar a todos que Ele escolheu. E o meu anseio aqui hoje é que todos aqui possamos sair com a esperança renovada nesse dia. E com isso, vamos ver um pouco então do caso de Manassés, que é um caso no Antigo Testamento que nós vemos de um pecado flagrante desse personagem bíblico, e que no fim nós vemos uma graça simplesmente surpreendente, mudando completamente a vida desse rei. No Antigo Testamento nós não vemos muitos exemplos de conversão como esse que nós vamos falar aqui. É óbvio, devia acontecer vários. Os sacerdotes deviam ver vários casos de pessoas que iam lá, faziam as ofertas pelos pecados que eles tinham feito, pelos que eles tinham cometido, pelas transgressões que eles tinham cometido, mas eles não foram inspirados por Deus para escrever nada do que eles deviam ver com frequência. Provavelmente eles deviam ter vários e vários casos de pessoas que foram lá, fizeram as ofertas pelos pecados que eles cometeram, saíram de lá renovados e nunca mais cometeram aqueles pecados que afligiam eles durante toda a sua vida. Deviam haver vários casos de confissão, conversão, mas a verdade é que no Antigo Testamento não há grandes registros sobre isso. E por esse motivo, essa história desse rei que foi levado a se humilhar grandemente diante de Deus no fim da sua vida se torna ainda mais valiosa e um motivo de gratidão ainda maior dele para com Deus, e por nós podemos ver essa história da graça de Deus. Cada item dela reflete cada vez mais a glória maravilhosa do nosso Deus. Agora vamos então para a história de Manassés, em como ele nasceu, cresceu, como foi o seu reinado até o fim da sua vida. E vamos ver como a sua vida de grande pecado, apesar dela, no final, ele se tornou um notável convertido para Deus. Vamos lá, então, ver cada pedaço de sua história. Agora, o pecado de um homem pode ser muito agravado pela posição que ele ocupa. Como disse, Manassés era o rei de Judá. E o seu pecado simplesmente fazia com que grande parte da população de Israel o seguisse e fosse junto para aqueles pecados que ele fosse cometer. E por isso o pecado dele era muito agravado por ele ser o rei de Israel. Manassés era o filho de Ezequias, que foi um rei que seguia o que Deus queria. Ele foi um bom rei que era muito sensato em relação a Deus. Diz assim lá no texto que fala sobre Ezequias: ele fez o que era bom, justo e verdadeiro diante do Senhor seu Deus. Esse é sempre o início que é contado quando um rei vive de acordo com Deus. Ou ele fez o que era bom, ou ele fez o que era mal diante de Deus. É sempre assim que tanto reis quanto crônicas falam sobre os reis que foram bons ou ruins. Sempre começa você já sabendo se ele foi um rei bom ou ruim. E Ezequias era um rei muito poderoso em sua oração, a ponto de que quando os assírios tentaram invadir Israel, lá com Senaqueribe, Deus livrou Israel daquela invasão. E Ezequias era um homem cuja vida era muito preciosa para Deus. E por isso, quando em um momento de sua vida ele estava muito próximo de morrer, Deus poupou-lhe a vida e deu mais 15 anos de vida para aquele homem. Agora, que grande coisa! Olha essa situação. Ezequias era uma pessoa piedosa para com Deus. Ele fazia tudo para o deleite do seu Deus. Ele determinou a adoração a Deus,
ele destruiu os templos, tudo que era ídolo que tinha em Israel. E você vê o privilégio desse menino, que nesse momento ainda da vida dele, de Ezequias, quando ele estava prestes a morrer, ainda não existia. Mas ele tinha um pai que era reto diante de Deus. E mesmo que tal pai tenha sido tirado cedo da vida dele, como disse quando a gente estava lendo o texto, Manassés foi rei apenas com 12 anos de idade, ainda é um privilégio, mesmo naqueles poucos 12 anos, ter o seu pai consigo e o pai ser um pai piedoso. Agora, quanto à mãe de Manassés, nós não temos muito registro se ela era uma pessoa piedosa ou não. Mas Isaías nos dá uma ideia se ela era ou não piedosa, porque ele toma o nome dela e aplica ele à igreja. Ele diz assim: você será Esfizibá, porque o Senhor se deleita em ti. Pois bem, se Isaías fala assim dela, relacionando o nome dela à igreja, nós podemos supor, então, que ela era uma pessoa piedosa para com Deus, assim como era Ezequias. Pois bem, ele tinha a sua mãe e o seu pai, ambos eram piedosos para Deus. E Manassés teve esse favor enorme. Ele teve 2 pais e os 2 o ensinaram, naqueles 12 anos que ele teve com seu pai, pais piedosos que poderiam ensinar ele num caminho reto. E nós podemos ver que, apesar da história dele ser terrível, o começo foi bastante feliz. E, apesar de tudo, ele foi ensinado bem naqueles primeiros anos. E isso só torna o pecado que ele vai cometer durante os 55 anos de reinado dele ainda piores. Mas a gente tem que mencionar o fato de que ele foi um filho que nasceu apenas nos anos finais de seu pai, depois que Deus já tinha dado tempo a mais para o seu pai para viver. E sua vida, a do rei Ezequias, foi prolongada por uma licença especial divina. E ele era o filho dos desejos de seu pai, porque até ali Ezequias não tinha um filho. E o herdeiro nascido foi apenas depois desses anos finais que Ezequias teve, depois do tempo que Ezequias já esperava ter morrido. E é normal pensar que essa criança que nasceu no tempo final de seu pai, depois que seu pai já pensou que fosse morrer sem deixar herdeiros, fosse uma criança mimada, que seus pais fossem fazer tudo o que ele desejasse. E assim ele tinha tudo o que era favorecido para ele. E nós devemos muitas vezes ter pena de crianças mimadas, apesar disso não desculpar o que ela for fazer no futuro. Nós devemos ter pena delas, porque simplesmente as pessoas fazem tudo, os pais fazem tudo o que ela quer, toda a sua vontade é feita. E nós sabemos que nem para um adulto que tem noção das coisas, da realidade, é saudável que todas as vontades dele sejam feitas, porque, como seres humanos caídos, as nossas vontades são mais. Agora, imagine a maneira de um jovem, a vontade de um jovem inexperiente. E existem muitos pais que fazem assim como o que provavelmente ocorreu com Manassés. Nós temos na Bíblia mesmo o exemplo de Eli, que nós lemos que os seus filhos fizeram coisas vis, mas ele não restringiu seus filhos em nada. Não é de admirar que lá no fim da vida de Davi, Adonias, o seu filho, cause tantos problemas para Davi, porque diz assim: seu pai nunca o desagradou, dizendo: por que você fez isso? E também isso não nos surpreende, esse modo de Davi, porque nós vimos o que aconteceu com Absalão, que ele não repreendia Absalão, e que todo o problema que ele teve com Absalão é porque Davi já não havia repreendido o outro filho dele, que tinha feito coisas com a irmã de Absalão. E essa foi a maneira de educação que Davi fez, que ele fez, e que provavelmente Ezequias, apesar de ser um rei bom e reto diante de Deus, fez com Manassés. E aos 12 anos, apesar de não pudesse ter desenvolvido completamente o caráter de Manassés,
ele pode ter sido, já começar a ter sido distorcido por esses momentos que ele foi mimado pelos seus pais. E Manassés, aos 12 anos, perde o seu pai. E nós sabemos, não há provação maior para uma família do que perder aquela pessoa, a cabeça da família ou o sustento daquela família, enquanto o seu filho ainda é tão pequeno. Quanto poder de orientação ele poderia ter dado para Manassés, encorajamento, restrição, para que assim ele pudesse impedir que o seu filho, no futuro, chegasse ao ponto que ele chegou. Como o pai era desejado para que tivesse com ele durante esse momento, no momento em que sua influência poderia ser mais necessária, naqueles anos finais até ele chegar à vida adulta, para que ele pudesse seguir o caminho de Deus, ele perdeu o seu pai. E quanto é importante até para o mundo de hoje, quando um filho perde um pai reto numa idade tão jovem. E existem vários exemplos, mesmo no nosso mundo, de jovens que, ao perder o pai numa idade tão nova, simplesmente romperam todas as restrições, e a perda do seu pai muitas vezes fez ele perder tudo, inclusive a sua alma. E esse príncipe, que parecia ter nascido em circunstâncias tão favoráveis, com pais tão bons, que tudo levava a crer que teria a produção de um caráter grandioso para aquele filho, se tornou um rei tão ruim. Quando o pai foi chamado, o seu filho simplesmente, quando foi deixado sozinho, foi levado por bajuladores e idólatras que o cercavam. Manassés foi colocado nessa posição de rei e ele subiu ao trono numa idade muito nova, apenas aos 12 anos. É óbvio, o trono não era um lugar de uma criança como Manassés, aos 12 anos, ter que tomar decisões que vão afetar todas as pessoas daquele reino. Lugares altos não são feitos para pessoas com idade tão nova. É óbvio, de vez em quando aparece um Josias que, apesar da idade tão nova, ele se torna um rei incrível. Mas, vamos falar a verdade, apesar de termos o exemplo de Josias, não é o mais provável que aconteça quando uma pessoa tão nova sobe ao trono. É ruim para uma criança, numa idade tão nova, ter que tomar decisões para todo o reino. E, obviamente, quando ele estava lá, aos 12 anos, ele começou a ser cercado por bajuladores que queriam ter influência no seu reinado. E, certamente, eles cercaram o príncipe para que assim eles conseguissem ter influência e satisfazer todos os piores desejos que aquele menino poderia ter, despertando parte da natureza dele que mais precisava ser reprimida naquele final da infância. E, obviamente, no reino, e obviamente naqueles primeiros anos de reinado dele, haviam pessoas boas no reinado que Ezequias havia reunido em seus tribunais para governar todo o reino. Mas com certeza eles não poderiam lisonjear tanto e chamar tanto aquilo que fosse a vontade daquele novo rei, quanto o partido maligno poderia fazer, levando ele à idolatria e a diversas abominações. Apesar deles ainda estarem lá, naquele momento inicial do reinado de Manassés. E, embora Ezequias tivesse tentado acabar com todo tipo de idolatria e estabelecido a adoração apenas de Deus, é normal que simplesmente não tivessem acabado, que o partido idólatra, apesar de estar bastante afastado, é normal que ele não estivesse extinto depois de todos os esforços que Ezequias havia feito. Até porque as pessoas comuns daquela época, assim como é na nossa vida até hoje, eram descuidadas e religiosas no final das contas, apesar de como Israel era. E Isaías, logo no seu capítulo de abertura, descreve a condição da terra, que era... Isaías vivia exatamente nessa época entre Ezequias e Manassés. Diz assim: Israel não sabe, meu povo não considera. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado para nós um remanescente muito pequeno,
teríamos sido como Sodoma e teríamos sido como Gomorra. A nação não era firme, apesar de Ezequias tendo determinado que a adoração era apenas a Jeová, mesmo com a autoridade real falando isso, a verdade é que o povo estava pronto o suficiente para se desviar no primeiro momento para os ídolos que aparecessem. E é isso o que acontece logo no início do reinado de Manassés. O partido idólatra o cerca e faz as vontades dele e leva ele para uma situação horrível. Obviamente, eles estavam agradando ao gosto daquele menino rei. Eles fizeram ele ceder aos seus vícios e eles minaram cada vez mais a estima que poderia ter na vida dele dos adoradores ortodoxos de Deus. E ele se rendeu prontamente à influência deles e tornou-se chefe daquele partido idólatra. E com todo o poder e natureza que o rei tinha, ele conseguia minar todo o reino para fazer exatamente o que ele queria. E ele trabalhou assim para acabar com a adoração do Deus Altíssimo que seu pai, tantos e tantos anos, tentou estabelecer em Israel. E ele estabeleceu aquelas idolatrias degradantes que Ezequias fez um esforço enorme para combater. E ele abominava grandemente. E agora, olhe aqui. Uma mera criança colocada numa condição de incrível perigo, desencaminhada desde o início, seja por ter sido mimada por seus pais e agora sendo ainda mais mimada pelo partido idólatra que a cercava. E assim, enquanto ele ia crescendo, ele ia se tornando o líder, o próprio líder daquela iniquidade. E estas são algumas das circunstâncias da vida de Manassés, para então ele começar a fazer aquilo o que fez ele o pior rei de Judá. Embora seja alguém que viveu centenas e milênios atrás de nós podemos dizer com uma tristeza enorme que aquele Manassés, que era filho de Ezequias, um rei tão bom, que tinha tudo para ser um rei ótimo, foi, na verdade, em toda a sua vida, um grande pecador. Segundo Crônicas 33, nós temos uma visão de como ele era um ofensor a Deus. O versículo dele começa assim: ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Como eu disse, Crônicas e Reis, logo que vão introduzir um rei, eles logo falam se aquele rei foi bom ou se foi ruim. E essa é uma descrição da sua vida como um todo. Apesar dele ter se arrependido no finalzinho da sua vida, isso não é o que resumiria o seu reino. O que realmente resume aqueles 55 de reinado deles era isso: ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele era um filho de Davi, da sequência de Davi, mas ele era um rei exatamente ao contrário do que Davi foi, o que Davi seguia. Apesar dele ter o sangue de Davi em suas veias, os caminhos de Davi não estavam nele, ele não seguia os caminhos de Davi em seu coração. E a descrição da sua vida é ainda mais intensamente pior do que o resumo aqui, que ele fez coisas mais aos olhos do Senhor, pode sugerir. Pois é dito assim: ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como as abominações dos gentios, os quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. O que está dizendo aqui é que simplesmente ele tomou como modelo aquilo que os homens que antes estavam na terra, os cananeus, fizeram, e por esse motivo eles foram expulsos. Ou seja, agora Manassés estava fazendo exatamente o motivo que Israel agora estava nessa terra, porque foi expulso o povo que vivia ali antes pela sua idolatria e abominações que eles faziam. Quão deplorável estava sendo aquele reinado de Manassés. Ele se juntou simplesmente com a escória da sociedade. Ele se juntou com aquilo que Deus simplesmente abominava e tinha tirado o povo que vivia naquela terra antes de Israel.
e esses eram os modelos que ele seguia, esses eram os tutores da vida e do reinado de Manassés. É óbvio, nós sabemos, todos nós somos pecadores, mas em alguns essa depravação se manifesta com um amor extraordinário para tudo que é mais baixo, grosseiro, tudo que é mais irreligioso e desagradável possível. E quão triste é ver filhos de homens, assim como Manassés, filhos de homens de pais piedosos, que tiveram prazer de associar com tudo que era contra o Senhor, tudo que era mais profano, desagradável e feio. E essas coisas infelizes podem ocorrer com qualquer um que nós conhecemos. E Manassés era um filho desse caráter, um filho que fez isso, um filho que fez tudo que era contra o que o seu pai, durante tantos anos, defendeu. Imagina a tristeza daquele pai se tivesse visto tudo aquilo que aquele filho, o seu filho tão amado, aquele filho que veio só nos momentos finais de sua vida, acabou se tornando. Ele desfez simplesmente tudo o que o pai havia feito durante os anos de reinado dele. No 3º versículo lemos: ele reedificou os altares que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Muitos homens no nosso mundo, no mundo antigo, muitas vezes não têm o respeito por Deus que eles deveriam ter. Mas é muito difícil homens fazerem que nem Manassés está fazendo aqui. Ele simplesmente não tem respeito nem pelo que o pai dele fazia. Tudo que o pai dele lutou para fazer, ele não está ligando, está fazendo exatamente ao contrário do que o seu pai queria. É muito difícil nós vermos, mesmo pais, mesmo filhos que não ligam para o Deus que o pai segue, mas geralmente eles não zombam de tudo aquilo que o pai dele crê e que o pai dele considera sagrado. E aquele homem, Manassés, havia rejeitado tudo aquilo que nós podemos dizer que ele poderia ter de reverência filial para com o seu pai. Ele simplesmente não se importa o que o pai dele, aquele piedoso homem, poderia pensar. E ele se gloriava ainda mais, ele se gloriava em destruir tudo que o pai fez para a glória de Deus, e ele simplesmente construía tudo aquilo que o seu pai havia derrubado. Quão grande mal estava fazendo Manassés naquele momento. E ele simplesmente estava violando eu diria, uma das melhores e mais fortes instintos da natureza. A relação de um pai para com o filho. E aqui você consegue ver exatamente o que estava acontecendo em seu coração. Você consegue ver o quanto aquilo tudo que ele estava fazendo teria ferido o seu pai. E Manassés pecou em seguida de várias e várias maneiras diferentes. Ele parecia ansioso para fazer tudo o que ele pudesse para seguir os outros deuses e acabar com a oração para Deus. Ele não estava satisfeito em apenas adorar um Deus que seja. Ele ergueu altares para Baalim, ele adorou Moloque, ele acumulou diversas idolatrias vis, e ele enviou e viu diversos deuses de vários locais próximos a ele. Ele começou a adorar deuses de povos antigos que ocupavam aquela região, e assim ele foi indo de pior em pior em pior. E o insulto ao Deus vivo simplesmente não era o suficiente para ele. Ele tinha que amontoar suas rebeliões cada vez mais. E há homens como ele que simplesmente não estão satisfeitos em cometer um pecado já ruim o suficiente. Ele simplesmente tem que ir cada vez pior e pior e pior. Um vício apenas não satisfaz. Ele tem que ir para o inferno com tudo o que ele tem. Eles nunca parecem satisfeitos, a não ser que ele vá com tudo para a direção do inferno. E você tem que entender que os pecados de Manassés não eram simplesmente vários que ele ia cometendo. Eles eram ainda mais peculiares e imundos.
A adoração de Baalim e Astarote estavam associadas com diversas abominações, especialmente com a deusa Azera. E a adoração de todos esses deuses era profano, com diversos tipos de vícios cada vez mais degradantes. Eles eram simplesmente a obscenidade sendo transformada em religião. E era isso que Manassés estava levando para todo Israel. Um rei de Judá, um filho de um rei que tinha sido muito bom como Ezequias, estava patrocinando tudo aquilo que era mal e estava espalhando isso pela terra. Não bastava a ele apenas adorar, então, ao sol, à lua, às estrelas. Ele começou, então, a erguer ídolos e adorar a esses ídolos, os ídolos dos filisteus, do Egito, da Assíria, de Tiro e de todos esses lugares. Ele adorou a Baal, a Astarote, e ele contaminou toda a terra em todos os lugares de Israel com essa adoração. Em vez da adoração santa de Jeová, a adoração que foi determinada pelo rei era dessas abominações, desses diversos ídolos de diversas nações. E Manassés foi ao máximo do mal que ele poderia. Ele acrescentou grosseria, insolência, insulto a seus crimes. E assim ele desafiava cada vez mais Deus face a face. Pois ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor havia dito: em Jerusalém estará o meu nome para sempre. E aqui nós vemos a infinita paciência de Deus. Não bastou para Manassés os montes diversos que existia no entorno de Judá, onde a adoração desses ídolos poderiam ter feito. Ele teve que levar a adoração desses ídolos para o templo de Deus e construiu estátuas e diversas figuras para adorar a esses reis. Não era o suficiente todos os terrenos que tinham em Judá. Ele teve que fazer essa adoração a esses diferentes ídolos dentro da própria casa de Deus. E aqui nós vemos Manassés levando a sua rebelião contra Deus ao máximo. E outra prova dessa sua pecaminosidade inveterada que ele estava fazendo aqui nessa época, nós encontramos no tratamento que ele tinha para com os seus próprios filhos. Ele não estava satisfeito apenas com o pecado de sua própria pessoa. Ele fez questão de entregar a sua própria descendência ao maligno. Ele fez seus filhos passarem pelo fogo no vale de Inom. O Deus que ele está falando aqui era Moloque, que era representado por uma grande imagem oca de latão, que era aquecida com chamas e cheia de fogo, a ponto das chamas saírem pela boca desse ídolo. E algum desses pais colocavam os seus bebês vivos ainda para serem consumidos por essas chamas. E o próprio Manassés fez seus filhos, obviamente não a ponto de sacrificar ele, mas serem abraçados por aquele Deus, para que assim eles recebessem o batismo de fogo daquele Deus. Mas isso, apesar de tudo que nós vimos aqui ser horrível o bastante, isso ainda não é tudo do que Manassés havia feito. Manassés foi ao extremo do pecado pessoal. Ele ainda lançou sorte e azar. Ele usava encantamentos e diferentes dispositivos para que assim ele pudesse produzir certos eventos e predizê-los também. E diz, ele usou feitiçaria, bruxaria, entre outras coisas. E nós não podemos dizer apenas que ele estava sendo enganado e que por isso ele seguia aquilo. A verdade é que a intenção dele já diz tudo. Ele começou a realizar ainda comunhões que eram proibidas por Deus e abomináveis aos olhos do Altíssimo. E essa tentativa de feitiçaria, usar dispositivos para prever e realizar futuros,
mostram muito de como era a mente de Manassés, uma mente completamente desviada de Deus. E nós vemos que Manassés estava ansioso para fazer tudo aquilo que parecia ser abominável e contra o Senhor Altíssimo. E nós vemos tudo isso nessas atitudes detestáveis que ele realizava. Como é triste ver uma mente que tinha tudo para ser um bom rei, que seu pai havia sido um rei ótimo, fazer tudo aquilo que Manassés está fazendo. Ainda assim, ele consegue ainda às vezes ir ainda mais longe. Ele ainda pode ser, apesar de tudo isso que ele está fazendo, apesar dele ir tão longe quanto ele está indo, apesar de tudo isso, o que ele fez, que nós dissemos aqui, ele ainda consegue ser recuperado da armadilha do diabo por Deus, por conta de sua graça misericordiosa. Agora, se você ainda não se perdeu na grande quantidade de mal que Manassés fez até aqui, se você vê a quantidade de maldades que Manassés fez, você pode ver então que, apesar do seu pecado, apesar do pecado, seus pecados poderem ser terríveis, ainda assim Jesus vive e ele morreu e ele pode te salvar do mais vil dos pecados. Você pode pensar que essa imagem já está ruim o suficiente, mas ainda nós temos coisas ruins para mencionar do que Manassés fez. Porque Manassés ainda cometeu esse pecado durante várias vezes em sua vida, e com isso ele ia exagerando mais e mais e mais e mais. E ele montou cada vez coisas mais e mais imundas. Ele construiu, como eu disse, altares para os outros ídolos na casa de Deus, nos pátios do templo de Deus. Ele colocou imagens esculpidas no templo de Deus, na casa em que Deus havia dito: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi antes de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Ele acumulou assim cada vez mais transgressões, e ele multiplicou ainda mais as suas provocações para o Deus Altíssimo. Mas isso ainda consegue ser pior, porque ele era o rei e ele estava levando milhares por esse seu caminho desesperado, por sua influência e por sua autoridade de rei. Toda a terra seguiu aquele rei em todas as maldades que ele estava seguindo, exceto um pequeno remanescente que se apegou à graça de Deus. Mas, apesar disso, aquela nação estava propensa a cair na idolatria que a corte estava levando. Quando o rei lhes ordenou que adorassem Baalim, eles não simplesmente rejeitaram e seguiram o que o rei Ezequias tanto falou para eles seguirem. Não, eles simplesmente: ok, se você está mandando nós irmos adorar Baalim, nós vamos adorar a ele. A massa do povo de Israel, obviamente, estava propensa a seguir toda aquela idolatria que o seu rei estava patrocinando. Mas, apesar de isso não desculpar em nada todas as pessoas do reino, eles eram culpados pelo seu próprio pecado. Isso não tira o fato de que Manassés estava levando todo aquele povo a pecar. Ele tornou-se realmente o líder da iniquidade que o cercou naquela idade tão jovem. Agora ele era o líder, ele estava patrocinando tudo aquilo o que ele havia sido ensinado. E nós vemos o quanto é ruim, porque ele, como rei, ele simplesmente estava fazendo com que não só ele pecasse e ele cometesse as abominações, ele estava fazendo com que todo o povo seguisse. E isso simplesmente transforma o pecado dele em 100, milhares de pecados. E tudo, apesar de tudo, está na conta dele. Os seus pecados, os pecados que ele cometia, geravam diversos e diversos pecados. E isso nós temos que ter em mente até na nossa vida. Quantas vezes o nosso pecado não faz o nosso cônjuge pecar, os nossos filhos pecarem, nossos amigos próximos das igrejas pecarem. Tudo isso deve estar na nossa mente. Olha como a vida de Manassés fez mal para toda uma população.
os milhares de almas que foram perdidos por conta dos pecados desse rei. Óbvio, eu acabei de dizer, isso não tira a responsabilidade das pessoas que cometeram seus pecados, mas a conta também está sobre Manassés. E por quê? Por que então isso tudo acontecia? Por que nós então vamos continuar cometendo os pecados que nós cometemos e afligir a vida dos outros? Não cometa pecado que vai escandalizar, seja o seu vizinho, seu colega de igreja, e não mate a alma dos seus filhos com os seus pecados, não mate a alma do seu cônjuge com os seus pecados. Se arrependa dos seus pecados, pois quando, assim como Manassés, você peca, você dá o exemplo para os outros, todos aqueles que sabem que você é cristão e que veem você pecando. Mas você pode pensar, poxa, então acabou, pelo menos, tudo aquilo que Manassés podia fazer, o que ele está fazendo já é terrível o suficiente. Mas não, ele ainda vai mais fundo. E embora essa parte não esteja registrada em Crônicas, está em Reis, no capítulo 21, dizendo que ele simplesmente começou a perseguir o povo de Deus com muita fúria. Diz assim: além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de ponta a outra. Nós podemos ver que ele não era só muito zeloso com a idolatria dos mais diversos deuses que podia haver. Ele é um homem, além que se curvava a imagem, quando ele via aqueles que não se curvavam a imagens, aqueles que seguiam ainda o Deus de seu pai, ele simplesmente os perseguiu, ele os odiava, ele os chamava de não conformistas, protestantes, puritanos, e ele fez leis para derrubá-los e persegui-los. E assim, desse modo, os adoradores de Jeová, nesse período, foram apedrejados, serrados em pedaços, vagando em peles de ovelhas e cabras, destituídos, aflitos e tormentados durante o seu reinado. Manassés fez a sua própria inquisição naquele tempo. E ele foi um perseguidor sangrento do povo de Deus e deixou as marcas do seu reinado de terror para todos aqueles que ainda adoravam a Deus Jeová. E a perseguição é um dos pecados mais hediondos que você pode cometer, porque o Senhor diz a respeito do seu povo: aquele que toca em você, toca na menina dos meus olhos. E Manassés, nós podemos dizer aqui, estava simplesmente enfiando o seu dedo nos olhos de Deus. É óbvio, nestes dias atuais que a gente vive, principalmente no lugar em que a gente vive, o derramamento de sangue não é autorizado por lei, por nós seguirmos a Deus e por tudo o que nós acreditamos. Mas nós sabemos que nesse mundo as pessoas vão o quão longe que eles podem. Se for trazer para hoje em dia, nós teríamos cancelados na internet ou qualquer coisa desse tipo. Ou no trabalho nós teríamos deixado de lado, ou os diversos tipos de coisas que esse mundo pode dizer, apesar de ainda existir regiões que o que acontecia aqui ainda acontece. O ponto é que existem diversos tipos de tortura que você pode realizar para perseguir o povo de Deus. E isso pode acontecer de diversas maneiras. Nós podemos ser insultados, nós podemos ser zombados nesse mundo. Tudo da perseguição que as pessoas do mundo fazem contra Deus e contra o povo de Deus que segue o que Deus nos determinou. E isso pode tornar a vida do cristão amarga, podem deixar o nosso fardo que nós vamos carregar aqui muito mais pesado. Mas, apesar disso já ser muito difícil para a gente, nós sabemos que nós temos o nosso Deus que pode nos ajudar. Mas isso é uma ofensa muito grande contra o próprio Deus. E aqueles que tocam no seu povo estão ofendendo exatamente ao nosso grande Deus. E, apesar disso tudo, nós vemos o quão fundo Manassés foi.
E nós podemos ver lá no 10º versículo: e o Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas eles não quiseram ouvir. Isso ainda deixa tudo ainda pior ainda, porque Manassés recusou a escutar o aviso de Deus. Ele não pecou sem ser repreendido, ele escutou a palavra de Deus que ele tinha para ele largar os vícios, para ele parar de perseguir o povo de Deus, mas ele não deu a mínima. E isso faz com que o pecado dele seja ainda mais pecaminoso, pois aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece ainda mais, será destruído. E sem a repreensão, o pecado do homem, nós podemos dizer assim, é muito menor do que quando ele é avisado do seu pecado, quando ele é confrontado do seu pecado, mas ainda assim, apesar da repreensão, ele continua cometendo aquele pecado. Isso torna o pecado dele ainda pior, porque ele tem que ter o trabalho de sufocar a sua própria consciência, recusar o aviso, para então continuar no seu pecado, nesse caso de idolatria e perseguição contra o povo de Deus. E esse era Manassés. Ele simplesmente era o rei e o príncipe das abominações que eram vistas em Israel. É difícil pensar num pecador mais grosseiro do que ele em toda a história. É difícil você pensar em muitos exemplos piores do que ele. Nem contando não só com Israel, não. Na história mesmo, na história do mundo. A eminência dele para fazer tudo que era maligno é incrível, como no final das contas ele se arrependeu e a graça chegou a ele. Nunca ouse duvidar da possibilidade de você ser perdoado pelo pecado que você cometeu. O que você deve fazer é se arrepender e não cometer mais aquele pecado. Manassés, esse rei que fez tantas coisas ruins, no fim de sua vida foi levado ao arrependimento. Isso é certamente um exemplo que mostra que ninguém deve se desesperar pelo tamanho do seu pecado, mas você deve se arrepender logo do seu pecado. E nós vemos então que uma conversão maravilhosa chega a ele. Mas você pode me perguntar, como que essa conversão vai chegar a Manassés? Por meio das aflições que ele vai passar no fim de sua vida. O rei da Síria veio contra ele assim como Senaqueribe havia vindo contra Ezequias. Mas dessa vez ele foi incapaz de resistir ao ataque. No tempo de Senaqueribe, Deus libertou Ezequias e seu povo do que poderia acontecer da invasão de Senaqueribe. Mas não havia Deus agora para libertar Manassés. E a Síria invadiu Israel e o povo idólatra acabou invadindo e perseguindo aquele rei idólatra. Ele, por medo de ser capturado em Jerusalém, ele fugiu, se escondeu, mas não adiantou. Ele ainda assim foi capturado pelo povo da Síria e foi levado e acorrentado para a Babilônia. Ele foi levado até lá e foi mantido preso num calabouço fechado, numa masmorra fechada. E os assírios, sendo um povo bastante feroz, e Manassés, tendo provocado diversas vezes, sentiu toda a degradação, desprezo e crueldade que aquele povo poderia dar a ele. Aquele rei que havia confiado tanto em seus ídolos foi entregue a um povo idólatra. Aquele rei que havia derramado tanto sangue inocente que adorava ao Deus, no final estava correndo risco e perigo de ser derramado o seu próprio sangue. Aquele que continuou incessantemente insultando o Senhor em todos os momentos, deve agora ser insultado pela sua vida por aquele povo idólatra. Aquilo que ele havia distribuído em Israel agora estava ali contra ele. Ele, nós podemos dizer, ele é o filho pródigo da vida real. Ele estava em um país distante, numa situação terrível. E enquanto estava acorrentado ali, naquela prisão terrível, cercado do povo idólatra,
fazendo tudo que pudesse ser pior para com ele, os seus pensamentos começaram a perturbar a mente daquele rei. Ele percebeu o quanto era inútil chamar Baal, Astarote, Azera, Baalim e seja o rei, e seja o ídolo que ele pudesse chamar. As estrelas espiavam a ele, repreendiam ele daquela adoração tola que ele fez para elas, a lua, o sol, as bruxarias que ele fez, as feitiçarias, os dispositivos que ele fez para determinar o futuro. Tudo isso cada vez mais estava na mente dele, culpando ele cada vez mais, a ponto de que no fim diz, ele rogou ao Senhor dos seus pais. E essas são as palavras do escritor do livro, tanto de Crônicas quanto de Reis. E eu admiro muito essas palavras que ele escolheu. Aquele homem havia desonrado a seu pai, havia desonrado ao Deus, principalmente do seu pai. Ele tinha desfeito tudo aquilo que seu pai lutou para fazer, para a adoração de Jeová estar em toda a Israel. E agora ele está ali, pensando em tudo aquilo que ele fez. Ele teve aquele tempo todo naquela masmorra fechada para pensar no que ele havia feito. E certamente ali ele chegou ao desejo de retornar à fé de seu pai. E o filho pródigo faz aquilo que ele deve fazer. Ele levanta-se e vai ao encontro do seu pai. Muitas vezes aconteceu que homens foram pela graça e foram prontamente conduzidos por Deus. E é isso que está aqui em Manassés. Deus levou ele até a Babilônia para enfim tocar no coração daquele homem. Manassés fica lá naquela masmorra pensando, meditando, considera e revisa tudo aquilo que ele fez durante sua vida e no fim a única coisa que ele consegue pensar é que ele se detesta. Ele se lembra como seu pai prosperou com a ajuda de Jeová, como seu pai, numa situação muito parecida com ele, de ser invadido pela Síria, o Deus do seu pai tinha simplesmente salvado ele. Ele deve ter se lembrado das histórias de seu pai, que Deus salvou o seu pai no momento que o seu pai já achava que fosse morrer. Deu mais 15 anos. E foi nesse tempo em que ele viveu. Imagine quantas vezes o seu pai, quando ele era novo e foi crescendo, quantas vezes o seu pai não contou todas essas histórias para ele. Tanta história de quando ele estava quase morrendo e ele conseguiu sobreviver e teve o seu filho. E quantas histórias de como ele tinha sido salvo diversas vezes por Jeová. E lá naquele calabouço, ele finalmente, depois de tanto tempo, depois de 50 e poucos anos de reinado, ele finalmente decidiu imitar o seu pai. Ele chorou muito e ele orou para Deus. Se, disse ele, Deus salvou a vida do meu pai, porventura ele pode perdoar o meu pecado e me tirar deste terrível cativeiro. No fim de sua vida, ele clamou ao Senhor. E o ponto é, não importa os pecados que nós tivemos nesse mundo, você também deve clamar ao seu Deus, que você tanto ofendeu em sua vida, orar a Ele e pedir perdão. Você deve pedir, Deus, seja misericordioso comigo. Experimente agora e no restante de sua vida o poder da oração. Mas eu quero que você observe como foi a oração desse rei, que está nessa situação tão difícil agora no fim de sua vida. Se você deseja ter a misericórdia de Deus, faça como Manassés fez aqui. Ele se humilhou, e se humilhou muito. Ele, até pouco tempo antes, ele era o grande Manassés, que faria de tudo para desafiar os caminhos de Deus e faria o seu próprio caminho. Ele idolatrou diversos ídolos, ele perseguiu o povo de Deus, mas agora, nesse momento, ele decide cantar outra canção.
e ele deita e, como um penitente, ele implora como um pecador para Deus. Ele agora usaria a linguagem do seu antepassado Davi. Finalmente ele estava seguindo o caminho que Davi havia percorrido. Tem misericórdia de mim, ó Deus, e apaga as minhas transgressões. Há um livro apócrifo que o nome dele é A Oração de Manassés. Nós podemos entender o porquê que aquele autor decidiu fazer esse livro, porque é muito curioso, nós temos a curiosidade de saber como é que foi a oração de Manassés, como é que se procedeu todo esse arrependimento, aquele rei que tinha sido o pior rei de Judá, que viveu durante 50 anos com o reinado, fazendo tudo que pudesse ser ruim. Como que ele se arrependeu? Como que isso aconteceu? Agora, que oração deve ter sido essa de Manassés? Nós conseguimos imaginar os seus soluços, os seus suspiros, o seu choro, tudo o que envolveu aquela oração. E Deus estava se inclinando para o seu filho, enquanto o seu filho errante estava lá na Babilônia, finalmente indo em direção ao seu pai. Que tal seja o nosso estado de espírito, que nós possamos, a partir de hoje, a partir da nossa vida, começar a seguir em direção a Deus. Nós devemos nos envergonhar do seu pecado, nós devemos confessar o nosso pecado em luto, assim como Manassés fez, e o Senhor ouviu Manassés. Aquelas mãos que estavam sujas de sangue do povo inocente de Deus, o Senhor aceitou a oração daquele homem que perseguiu o povo de Deus. Um coração que havia sido, nós podemos dizer, o palácio de Satanás, que produziu cada vez mais crueldades na terra de Israel, um coração orgulhoso e rebelde, se humilhou no final diante de Deus. E o Senhor perdoou e sorriu para aquele homem. E ele acabou movendo o rei da Síria para tirar Manassés daquele calabouço e restaurar ele ao trono de Israel. Agora eu quero que vocês pensem agora comigo. Imagina a situação das pessoas que estavam em Israel, que o rei havia sido levado e que finalmente puderam voltar a adorar abertamente a Deus Jeová. Imagina a situação. Imagina como deve ter sido a mente daquelas pessoas. Imagina eles ficarem sabendo, olha, começou a ter burburinho na cidade de que Manassés está voltando para a cidade. E está voltando como rei e os assírios estão trazendo ele. Pobres crentes que estavam lá em Israel nessa época. Talvez até o momento de que ele estava voltando, eles já tivessem voltado a adorar abertamente a Deus. Eles saíram dos seus esconderijos para fugir daquele rei e finalmente estavam adorando a Deus abertamente. E agora estão escutando rumores de que ele está voltando. Imagina enquanto o medo e o pavor começou a tomar conta de suas mentes e eles já estavam preparando o seu coração para o conflito que estava para vir novamente. Afinal de contas, será que ele poderia vir ainda pior da Síria do que ele já era? Será que os horrores vão ter que ser renovados, os horrores que a gente viveu durante 50 anos de reinado dele? Você consegue imaginar o quanto eles oraram e suplicaram a Deus para que não permitisse que aquilo ocorresse de novo? Imagina o dia que eles viram que o presságio que eles estavam escutando na cidade finalmente estava chegando e que aquele rei passou pelos portões da cidade. Mas imagine a surpresa deles quando ele passou pelo santuário de Baal e ele não se curvou diante daquele santuário. Imagine quando ele passou pela imagem de Astarote e ele simplesmente nem
se virou para olhar aquela imagem. Imagine a alegria deles quando ele determinou que deveriam adorar a partir de agora apenas a Jeová. Imagine quando o rei enviou pessoas para purificar o templo de tudo aquilo que ele havia construído no templo. Imagine o quanto eles não começaram a adorar a Deus com hinos de todo o coração cantando: em Judá é conhecido Deus, seu nome é grande em Israel. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a batalha. Que tais canções possam ser cantadas na igreja de Cristo por causa de nós, que nós possamos saber que mesmo Manassés não tinha metade do que nós sabemos hoje, mas ainda assim ele pôde se arrepender e seguir o caminho de Deus. E Manassés, depois disso tudo, fez de tudo o que ele pudesse para desfazer todo o mal que ele havia feito. Pois é isso que devem fazer aqueles que verdadeiramente são convertidos. Eles devem mostrar isso na prática. A restituição deve ser feita por todo o mal que eles fizeram. Ou então o arrependimento deles simplesmente é uma farsa. Eles devem trabalhar para remediar o mal que eles fizeram. Senão, no final das contas, tudo que ele fala que ele mudou, a penitência dele é tudo simplesmente artificial. E essa é a conversão que converte de verdade. Você deve ver eles mudando. E por fim, eu gostaria de falar para vocês, primeiramente, que você deve adorar a graça divina. Nunca limite o poder da graça de Deus. Ele é capaz de converter os mais abandonados, pessoas que fizeram pecados que você imagina, não tem como ela ser perdoada. Pregue para ela. Ela pode se converter, assim como Manassés no fim foi levado a Deus. Ele também é capaz de salvar essas pessoas completamente. Mas nunca transforme isso numa desculpa para você pecar mais e mais e continuar em seu pecado. Pois nós vimos, é ótimo, é maravilhoso, é incrível a graça de Deus, é incrível como Manassés no fim foi salvo por Deus, mas não se engane, irmãos, no final isso é uma história muito, muito triste. No final a graça venceu e foi ótimo. Manassés um dia vai estar conosco no céu. Mas como a vida de Manassés foi desperdiçada, uma vida cheia de misérias, por mais que ele procurasse consertar as coisas, existiam coisas que ele não podia fazer de volta. Ele não podia desfazer simplesmente tudo que ele havia feito. Quantas pessoas ele não levou a pecar? Quantas almas não foram perdidas por conta do pecado dele? Quantas almas já haviam morrido e quantas almas não iam nem escutar mais o que ele estava falando? Apesar de determinar na adoração apenas a Jeová, iam continuar com suas idolatrias na sua vida pessoal. O povo não estava tão ansioso a largar a idolatria. Eles não estavam tão ansiosos a largar o que era errado. Isso era o resultado dos muitos anos de patrocínio real para a idolatria. E as massas simplesmente não queriam seguir a Deus, não estavam tão ansiosas para seguir a Deus como eles estavam para seguir a idolatria naquele momento anterior. E embora externamente eles adorassem apenas Jeová, seus corações ainda estavam apenas indo atrás dos seus ídolos, da vida comum. E esta é a última palavra que eu quero deixar para vocês. Busquem a misericórdia de Deus, todos, agora, não deixe para amanhã. Apresse-se a receber essa graça de Deus, porque todos nós precisamos da graça de Deus, muito mais do que nós podemos imaginar. Vamos à fonte, vamos à Bíblia, vamos a Deus, vamos ver esse exemplo de Manassés e vamos atrás de Deus. Vamos atrás da fé no sangue do Senhor Jesus, que morreu na cruz e nos garantiu tudo isso. Ele nos garantiu
a graça e misericórdia de Deus para conosco, uma graça e misericórdia que nós simplesmente não merecíamos. O Senhor nos fez isso quando Ele morreu lá na cruz. E por amor de Jesus, vamos segui-lo. Vamos atrás dele, vamos deixar os nossos pecados para trás. Confesse o seu pecado, ore a Deus, peça perdão para Ele, para que então nós possamos viver em comunhão com o nosso Pai. Vamos orar.